Espera. Será que o Bitcoin vai ser mesmo o ouro 2.0? Teremos nós um novo padrão, o padrão Bitcoin? E relativamente a Ethereum e à sua blockchain, ao seu ecossistema, poderá o DeFi dominar o mundo nos próximos anos? Este e muitos mais temas super interessantes nesta entrevista com o João e o André Lage. Fica aí, não podes perder. Olá, meu nome é Nuno, bem-vindos ao meu canal Cripto Investimentos. Investir não é gambling, mais uma entrevista e vamos sem mais demoras ao conteúdo. Tenho a certeza que vão adorar esta conversa. Até já. Olá João, olá André, boa noite. E se o Bitcoin pudesse ter impedido a primeira e a segunda grande guerra? O que é que vocês acham sobre isso? Sei que era uma pergunta algo inesperada, que não estava no guião, mas eu vou passar aqui a ler um bocadinho daqui deste livro que eu estou a adorar ler, já sabia que existia há muito tempo, The Bitcoin Standard, do Seyfried Namus, acho que é assim que se pronuncia. Vou falar aqui rapidamente, muito rapidamente, só para vos dar tempo para refletir na pergunta e na resposta neste caso, e tem a ver com o conceito de sound money. Eu vou aqui traduzir ao mesmo tempo que leio, e diz que o sound money é dinheiro escolhido livremente pelo mercado, pela sua salabilidade, porque mantém o valor ao longo do tempo, porque consegue transferir valor efetivamente ao longo do espaço, porque pode ser dividido e agrupado em pequena e larga escala. É dinheiro cujo fornecimento, cuja quantidade não pode ser manipulada de forma autoritária e coerciva e imposto o seu uso por parte das pessoas. Portanto, este conceito de salabilidade é um conceito que eu considero importante e vai jogar aqui o sound money, e isto para levar aqui à parte da guerra e como é que, em termos abstratos ou não, isto poderia à pergunta que eu vos estou a fazer, e é outra parte que fala aqui, que diz unsound money, portanto o contrário de sound money, e a guerra perpétua. E diz assim, há três razões fundamentais que impulsionam a relação entre o unsound money, portanto o contrário do sound money, e a guerra. A primeira é que o unsound money é em si uma barreira ao trade, ao comércio, não é? Entre países, e porque distorce o valor entre esses mesmos países e faz com que faz das políticas de comércio um problema, criando animosidade e inimizade entre governos e populações. E o segundo é porque o facto do governo ter acesso a uma máquina de imprimir dinheiro permite continuar a lutar, permite continuar as guerras, até destruir completamente o valor da sua moeda e não só apenas até ficar sem dinheiro. Eu não sei se vocês já leram este livro, provavelmente já, mas de certeza que o conhecem. Ainda não leste, João? Eu sou sincero, não li esse livro, vou ser sincero. Mas posso dar a minha opinião na mesma. Eu sei que existe aqui uma pessoa que está aqui, que vai gostar muito de desenvolver este tema, e é o André, e ele já falou comigo várias vezes, e ele vai ficar aqui a dissertar sobre este tema durante aí 20 ou 30 minutos, por isso prepara-te. Mas para mim é exatamente aquilo que às vezes o André fala comigo, que é anexar é uma espécie de gold standard, não é? Ou seja, nós passamos do gold standard para fiat money, que basicamente está anexado, digamos assim, aos países em si, e agora com a Bitcoin, com este tipo de, digamos, ouro descentralizado, pode ser que voltemos de novo a este gold standard, não é? Porque é uma forma monetária que ninguém tem o controlo e que, ao mesmo tempo, toda a gente tem acesso. Ou seja, ninguém tem controle, toda a gente tem acesso. O que é maravilhoso, não é? Mas eu sei de uma pessoa que vai gostar muito de dissertar sobre isto, por isso acho que até passo para o André. Força, André. Eu aqui já estou um bocado minado a minha opinião, porque eu conheço bem a opinião do Seyfried nesse aspecto. Eu tenho o livro, comprei o livro há muito tempo, infelizmente ainda não o consegui ler, até tenho outro, mas eu posso dizer que das coisas mais fascinantes que já ouvi, e literalmente até aconselho toda a gente a ouvir, é um episódio do Seyfried com o Anthony Pampliano, de 2018. Eu acho que ele deve ser de maio, é dali do março de 2018 ou 2019. Não é difícil chegar lá, eles só têm 2 episódios juntos, é o que é dessa altura, 2018, 2019, a nível de lição económicas, a nível de lição de liberalismo, da doutrina austríaca do Seyfried,
é fascinante. Eu fui ouvi-lo para o Algarve, lembro perfeitamente aí para baixo. Eu cheguei lá abaixo, é espetacular a teoria foi mesmo a teoria do Saifidian, é espetacular. Foi dos podcasts que mais me impressionou. E curiosamente, ainda há pouco tempo, há cerca de 2 meses, ouvi novamente o Saifidian com o Lex Fridman. Lex Fridman também é dos maiores podcasts mais conhecidos a nível mundial, leva lá toda a gente e mais alguém, não é? Levou há pouco tempo até o Sam do ChatGPT, pronto. Mas e curiosamente o Saifidian traz outra vez à baila a temática da Bitcoin travaria guerras mundiais, e por isso até está bem recente nisso, que é um bocado a luta pelo poder, ou sem fim da impressão do dinheiro. Eu tenho a dizer que ele tem uma opinião muito própria a nível político. Ele até quase que começa a defender já regimes autocráticos, monarquias. Ele nesse episódio até defende mesmo monarquias. Não vai aí de encontro àquilo que eu penso e que eu penso que é melhor, mas tem uma posição fundamentada, o que pelo menos é sempre interessante. O que é que eu acho? Todos sabemos a história das guerras mundiais, não é? Que vem principalmente da Segunda Guerra Mundial, que vem de uma grande pressão à economia alemã. A economia alemã leva muita gente a revoltar-se, leva à ascensão de Hitler, e eu acho, nisso ele tem razão, que as políticas monetárias são muito da base de para onde vai a nossa sociedade. Por isso estou em crer que uma política monetária correta e mais equitativa poderia ter feito diferença, como acredito que eu possa fazer nesse regime promíscuo de política monetária que existe atualmente, que é, de um lado, temos dólares grátis, imprimidos pelo governo dos Estados Unidos e dados à população norte-americana, como bónus, como incentivos, e do outro lado temos economias economias africanas a trabalhar noite e dia, que recebem como moeda de valor os dólares grátis que são dados à população norte-americana para a compra dos bens e produtos que eles dão tanto suor. A política monetária está promíscua, foi isso que me fascinou pela Bitcoin e é isso que me continua a fascinar pela Bitcoin, sem dúvida. E eu acho interessante aquela parte. Este livro já é completamente. Eu sabia que era uma das Bíblias cripto, ou digamos assim, se bem que por acaso no outro dia, quando estava a ir ao congresso e ao curso que participei, que já terminou, estávamos a falar disto, podia ser às vezes entendido como uma espécie de religião ou fanatismo, e eu não quero levar para aí, mas digo a Bíblia no sentido que é um livro muito importante, e começa-se a ler o livro, e há partes do livro que são deliciosas, e essa parte, porque as pessoas pensam e falam de Bitcoin como, eu gosto de coisas reais, não sei o quê, isso é só para especulação. Como dizia o CEO da BlackRock há uns anos, porque já vamos falar sobre isso, antigamente dizia, isso é um índice de lavagem de dinheiro, ou seja, quanto mais sobe, quer dizer que mais dinheiro se está a lavar. E depois, quando as pessoas, que eu costumo dizer, digo esta frase muitas vezes, para se chegar a Bitcoin, é preciso estudar a história do dinheiro, ou se estudarmos a história do dinheiro, chegamos facilmente a Bitcoin. E neste livro, ele leva-nos a outro patamar, ou seja, falam-nos que eventualmente o facto de ter sido abolido o padrão ouro e de se poder imprimir dinheiro do nada, faz com que nós consigamos manter, e neste excerto que eu li, essa ideia está lá presente, faz com que consigamos imprimir dinheiro para, por exemplo, fornecer armas a uma das partes do conflito armado presente, sem que nós tenhamos que dizer assim, ok, acabou o dinheiro, nós Chega. e fazer mais armas, mas não dá, não temos mais dinheiro para gastar. E o facto de se poder imprimir dinheiro do nada permite, lá está, criá-lo sem qualquer espécie de background, de valor por detrás, e manter uma guerra que de outro modo, e ele fala muito nisso sobre a Primeira Guerra, teria terminado muito mais cedo. E aqui para responder, ou para falarmos um bocadinho da resposta à questão que vos coloquei em jeito de provocação e de pensamento, se calhar podia não ter evitado, mas muito provavelmente a guerra teria terminado muito mais cedo se não se pudesse imprimir dinheiro, não é? Eventualmente sim, eventualmente sim. Essa aí, só até para confirmar, que é, historicamente, e isso já é mesmo historicamente, os períodos de maior aumento da dívida pública de Estado e de países são períodos durante os quais há guerra, não é?
fora, talvez, este período caricato que houve do Covid e dos Estados Unidos e da União Europeia e que tem havido desde 2008. Mas, historicamente, até então, tinha sido sempre assim, imprimir dinheiro para financiar realmente conflitos armados, ainda que a certas alturas no tempo e no espaço pudesse ser diferente, porque, claro, a moeda fiduciária como hoje a conhecemos só existe desde 1970 ou 71, só quando o Richard Nixon termina até com a reserva, com o Fractional Reserve Bank, com o Fractional Reserve a nível de reservas de ouro, exatamente. Mas pronto, isso quer dizer, eu para dizer o quê? O que é que o João disse? Eu sou fascinado pela história do dinheiro, é uma coisa fascinante, evolui com a história da evolução da humanidade e de uma sociedade, que eu podia ficar aqui horas, como o João diz, mas não vou fazer. Não, mas André, isto era uma pergunta, é curioso isto, porque isto não foi planeado, por acaso eu dei as perguntas que costumo fazer, uma questão de cortesia, não é? Não vai às vezes ter, sei lá, normalmente não há nada disso, mas pode às vezes, eventualmente, haver uma pergunta que as pessoas não queiram responder ou querem pensar sobre aquilo de maneira, enfim, a falar de uma maneira mais profunda ou melhor, pronto, enfim. E o João disse que nem sequer leu as perguntas e eu disse, pronto, então a surpresa não vai ser tão grande, mas esta pergunta estava completamente fora do baralho, digamos assim, e não sei se é por estar cansado, porque eu começo aqui, trabalhei de noite e direto e as ideias começam aqui a fluir mais, não sei, e eu disse, pá, tinha ali uma Existe um parte... turbilhão de ideias, não é? E ele disse, pá, tinha ali aquela parte do livro, eu gostava mesmo de falar sobre isto, pá, vou colocar assim, em jeito de provocação, aquela pergunta, e é curioso como o André, que eu também não conhecia, aliás, o João conheci quando fui ao World Summit, lá em Lisboa, naquele dia, aquela loucura que cometi, que fui vir no mesmo dia, foi uma das pessoas que também conheci lá, é verdade, conheci muita gente lá em baixo, e pronto, e trouxe aqui ao canal também por causa disso, o André não conhecia, mas é curioso como de repente encontra uma pessoa que também, lá está, é fascinado pela história do dinheiro, e eu acho que é isso. Ainda hoje também falava que, como é que fiz uma live hoje noutra rede social e falava como é que as pessoas podem acreditar em Bitcoin se não o conhecerem, não é? Eu conheço, comecei a conhecer o João lá em baixo, agora estou aqui na entrevista, conheço um bocadinho melhor, depois conheço o André, e quanto mais conhecemos uma pessoa, mais acreditamos nela. Portanto, não podemos querer acreditar em Bitcoin e percebê-lo se não estudarmos minimamente. E à medida que se estuda, e eu já o faço desde 2019, eu cada vez acredito mais. Não é porque é uma religião, é porque faz todo o sentido, não é? É porque a gente vê que a história do dinheiro, as características que são boas de um bom dinheiro, de um sound money, enfim, tudo vai ter a Bitcoin, é impressionante e pronto, de facto é fascinante. Bom, assim, do meu ponto de vista, nem sequer é uma questão de acreditar ou não na Bitcoin, não é? Tipo, é algo que existe, é algo que está presente, é algo que vários países já adotaram como própria moeda fiduciária, ok? Ou seja, não é algo que está ainda um bocado na imaginação das pessoas, é algo real que mesmo em países em desenvolvimento é utilizado como reserva de valor. Porque não nos podemos esquecer que nós aqui na Europa somos privilegiados, que o euro não tem quedas abruptas de valor, ou seja, do dia para a noite o euro não passa a valer zero, mas existem países que estão nessa situação. E eu já falei com várias pessoas desses países, o que eles fazem é simplesmente, e preferem, é fazer as cobranças dos seus serviços em criptomoedas. Porque podem manter o valor do seu trabalho, não é? E é uma forma de se protegerem contra essa inflação louca nesses países em desenvolvimento. exatamente. Bom, vamos aqui à questão que seria a questão número 1. De maneira muito breve, como é que vocês entraram no universo das cripto? Qual é que foi a primeira vez que um e outro chegaram aqui ao Bitcoin? Ou se foi por outro lado que entraram, digamos assim, neste mundo? Mas, Sandra, Ok. Como é que nós entramos aqui no mundo das criptas? Olha, já agora o meu background ou seja, a minha profissão estudos é advocacia, direito, advocacia, advogado numa sociedade de média dimensão, no Norte, Braga e Viana. Em 2017, ou seja, isto é um paralelismo porque ambas as coisas vão se encontrar. Em 2017, e aí uns amigos meus estávamos a falar, nós costumávamos investir e uma malta da Sonai IM, eu digo sempre isso porque era uma malta até tecnológica, diziam, olhem isto e tal, está tudo a ir tipo 200% à semana e tal, uma coisa de Ethereum, de Moneros e tal.
Deixa eu ver o que é isto. Abro na altura uma app, não estou certo se era o CoinMarketCap ou uma app similar, e começo a ver os históricos. Lembro-me de ver a Ripple, XRP, não é? XRP, uma coisa maluca. E eu, pô, o que é isto? Vamos começar a meter alguma coisa. Começámos a meter alguma coisa, era isso, era de abril ou maio de 2017, aquilo ali até junho começa a ir tipo uma loucura, vezes 5, pena é que nós metemos muito pouco, não é? Mas depois continuamos, ali aquilo acalmou, ali em setembro continuamos, e um dos meus amigos próximos também amigo de João, que é o Nuno, o fundador da Utrust, ao mesmo tempo começa ali em setembro, opá, tem aqui uma coisa, Utrust, vamos fazer um ICO, e eu, este é maluco, mas é maluco mesmo, maluco e determinado, e fez um ICO de 25 milhões em final de 2017, aquilo foi simplesmente escandaloso, não é? Foi inacreditável, é mesmo só ver aquilo, e então aquilo ainda reviva mais aquela excitação, aquela emoção. Pronto, aquilo acalma tudo, na altura toda a gente estava a ver, aliás, na altura toda a gente estava a ver por causa dessa excitação. Depois de 2018 vem, grandes correções, a malta já estava a perder, acalma tudo, só que eu vou vendo pequenas coisas que me fazem ficar fascinado. Ouço o Saifidian, foi um dos que eu ouvi, não, só aqui um disclaimer, não concordo com tudo o que ele diz, porque ele é muito só a favor da Bitcoin, muito anti-Ethereum e outras coisas. Eu acho que Ethereum e o protocolo da Ethereum vem para revolucionar muita coisa a nível de finanças, mas adoro ver o pensamento dele a nível económico e da escola austríaca, é um pensamento aí que eu me revejo, ainda que eu não sou intelectualmente sequer uma pessoa capaz de criar teorias ou filosofia à volta disso. Pronto, mas começo a ver pequenas coisas como livros de Saifidian, coisas como o do Andreas Antonopoulos, e na altura aquilo que me começa mais a fazer impressão é o potencial de uma moeda descentralizada, ou seja, da Bitcoin, para ajudar países em desenvolvimento. E eu e o João tivemos, e a possibilidade fácil de a população dos países em desenvolvimento terem acesso a um tipo de moeda superior. Eu e o João fizemos voluntariado no Camboja, em direitos humanos, em 2015, e também tivemos na Índia, muito tempo depois em 2018. Uma coisa curiosa que vimos sempre nesses sítios, que eram sítios em que, quer dizer, a pobreza era extrema, toda a gente tinha um telemóvel e toda a gente tinha acesso à internet. E então, de repente, começam as coisas a fazer sentido. Uou, ok, muita gente lá, eu lembro-me que o João estava a defender direitos de propriedade de pessoas, não era João, até direitos de pessoas que não tinham a propriedade registada, de propriedade de imóveis. O Estado basicamente se apropriava. Não tinham identidade, portanto não podiam ter nada, não é? Basicamente o Estado apropriava-se dessas propriedades sem qualquer tipo de aviso, justificação ou indenização. E eu estava em coisas mais diferentes, a nível mais penal, mas aquilo começa-me a virar a cabeça e que é, ok, essas pessoas nem sequer isto têm, nem têm possibilidade sequer nenhuma de entrar no mundo, no sistema financeiro atual, não têm sequer possibilidade de entrar no sistema bancário. Imaginemos pessoas que querem vender alguma coisa, criar valor e alavancar a partir daí. Não podem no sistema atual, mas podem no sistema da Bitcoin. Têm uma moeda, podem criar uma moeda, podem mandar pelos correios e podem receber por essa forma. É a única forma possível, se não tiverem acesso ao sistema tradicional financeiro, a única forma possível de receber de um outro lado de uma geografia para aquele sítio, não é? Se não só em cash. E ouvir essas coisas do Andrés Antonopoulos, ter sentido isso e tal, começou-me a mexer em mim de uma forma profunda mesmo, e continuei a acompanhar de uma forma mesmo fascinada sempre. Não vou alongar muito, porque eu sou muito fascinado no tema. 2020, é verdade, mesmo. Cripto tem muita coisa de má, muita coisa. Eu percebo o que tu dizes, porque eu sinto isso, sabes? Sinto isso, meu tipo, tu estás é o que eu digo, este livro, isto bateu-me porque eu disse, vou falar daquilo, porque eu estou a gostar tanto, não é? Faz-nos pensar em tanta coisa que dizes, isto faz todo sentido, meu. E é isso que estás a dizer. Mas continua, desculpa. Não, eu cripto tem muita coisa de má mesmo, mas há duas coisas espetaculares que já tem, que é a Bitcoin e a Ethereum. Há muitas outras,
ainda, não vamos entrar aqui em pormenor, mas duas que são potencial, que não há como negá-lo, é Bitcoin e Ethereum. Isso vai fazer parte do futuro, a minha convicção é absoluta quanto a isso. Dito isto, em 2020 tenho uma malta de portugueses que querem criar um projeto de cripto relacionado com gaming, com jogos, e sabiam que eu era advogado, fui advogado de instituições financeiras e que seguia de perto há muito tempo, ou seja, cripto é que parece tudo há muito tempo, mas era há mais de 3 anos que seguia o espaço. E eu não conseguia fazer sozinho, o João também já seguia o espaço há algum tempo, e eu sabia que consigo dar suporte em umas coisas, o João noutras em que eu não conseguiria, convidei o João para me ajudar e na altura de 2020 fizemos os dois todo o setup, não é? O enquadramento legal da Exceed.me, que hoje é um projeto português que anda aí e que também está, graças a Deus, com sucesso. Fizemos depois também da Dotmoves, um projeto super interessante também, de inteligência artificial, estilo TikTok e de jogos também, Poca Markets, Pokémons, fizemos algumas coisas bonitas e engraçadas. E quer dizer, e a partir daí vem depois a história da Limpid, cada vez sempre a pensar mais. Vou deixar isso para mais aqui um bocado, se calhar. Já vamos falar sobre isso. João, diz-nos. Se quiseres, vou também aqui uma breve introdução de onde é que eu venho. Basicamente, onde eu trabalhei durante 5 anos foi no BNP Paribas. Para quem não conhece, é uma instituição financeira, uma das maiores a nível europeu. E o que eu fazia lá era gerir uma equipa de auditores internos. Basicamente, trabalhámos no departamento de gestão de risco. E o que fazemos nesse departamento é ir a cada um dos subdepartamentos lá dentro do banco, de marketing, de finanças, de compliance, seja o que for, damos uma revisão àquilo tudo, vemos qual é que é a porcaria que anda lá pelo meio, identificamos tudo e depois pedimos para implementar alguns controles internos para mitigar o risco para o banco. Okay? Basicamente é proteger o banco de qualquer atividades ilícitas ou qualquer outro tipo de atividades que possam pôr em causa o banco. Ao mesmo tempo, estava a dar, como o André disse, estávamos a dar algum advisory a projetos de blockchain em Portugal, os que o André já referiu, e antes disso, para referir quando é que entrei em cripto, também é uma história engraçada, porque me lembro, percebes? Lembro-me perfeitamente onde é que eu estava. E estava no metro em Lisboa, que na altura eu trabalhava em Lisboa, lá no banco, e estava no metro e lembro-me que o André me ligou a dizer: opá, quero participar aqui na ICO da YouTrust, não sei o que, eu, mas o que é uma ICO? Não é? Tipo, ligarem-me assim e dizerem-me que queres participar de uma ICO, eu não faço ideia do que é uma ICO, e ele, opá, é tipo isto, não sei o quê, e não sei o quê, tem que ser agora, se quiseres, não sei o quê. E ele, está bem, mas eu não tenho Ethereum, não tenho nada dessas coisas, como é que é? E ele, opá, eu ponho por ti, tu depois dá-me dinheiro lá. E ele, ok, está bem, pronto, isto tudo no metro. Ele já estava com fome, já estava maluco, André. Era bull market, era FOMO das ICOs. Exatamente, ou seja, eu depois, pronto, uma pessoa, pronto, isso foi tipo a minha porta de entrada, não é? Depois, obviamente, que fiquei, depois de começar a ler, não é? Uma pessoa investiu naquilo. Depois também existe uma naturalidade intelectual de perceber mais sobre o que é que acabaste de fazer, não é? Então começas a ler notícias, começas a seguir notícias e acontecimentos do mundo cripto, e o que mais me fascina a mim neste mundo de cripto nem é tanto as moedas em si, que é o mais falado, mas sim a possibilidade de criar produtos financeiros completamente descentralizados na blockchain, ok? Isto aqui, para mim pessoalmente, há quem adora NFTs, há quem adora outro tipo de produtos que existem na blockchain. Para mim, e porque venho de finanças tradicionais, digamos assim, o que mais me fascina é mesmo este novo mundo de finanças centralizadas, onde qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode participar, pode pedir um empréstimo na blockchain, sem qualquer tipo de intermediário, e é a parte que mais me fascina de tudo isso. Ok, já vamos aí a essa parte mais de Ethereum, não é recuando, é falando de outra coisa, porque Bitcoin para mim é uma coisa e Ethereum é outra, e isso eu acho que estou alinhado com a vossa perspectiva daquilo que já percebi
que é a vossa noção ou as vossas opiniões. Será que o Bitcoin, focando agora para já aqui no Bitcoin, será que o Bitcoin alguma vez vai ser aquilo que Satoshi Nakamoto previu que fosse, ou que criou para, no sentido em que hoje em dia, pelo menos é a minha perspectiva, é muito mais uma reserva de valor do que propriamente um sistema de pagamentos peer-to-peer, onde nós usamos dia a dia para comprar um café, para pagar as compras no supermercado, etc. Talvez, eventualmente, com a Lightning, não é? Com as segundas camadas, não acredito, ou acho que seja, é provável que isso possa facilmente acontecer no futuro, mas qual é que é a vossa opinião? Acham que isto alguma vez vai pelo caminho que eu acho que era a visão original de Satoshi, digamos assim? Responder, André, depois Eu eu dou a minha opinião. sim. Eu posso ir. Bem, o Satoshi criou primeiro, quer dizer, é só a história, é uma coisa fascinante, não é? Como é que é possível nos dias de hoje uma coisa destas acontecer? É absolutamente inacreditável. Como é que é possível nos dias de hoje alguém ter criado um protocolo que vale bilhões, centenas de bilhões, e ninguém sabe quem essa pessoa é? É uma coisa inacreditável e de um altruísmo, se ele está vivo, que é difícil de acreditar, é de um altruísmo inacreditável. Ou muito difícil tipo, de conceber à data de hoje. É uma história mágica, a verdade é essa. Satoshi previu lá está um cashless system, ou seja, um sistema de pagamento peer-to-peer, basicamente é como se fosse um dinheiro em numerário, mas a funcionar na internet, não é? Eu acho que como ele previu e como ele quis que existisse, que era em cima da própria rede da Bitcoin, eu acho que isso não é possível, não é? Lá está, eu falo sempre dentro dos limites do meu conhecimento, sou um estudioso, sou um interessado, mas longe de mim ser um intelectual supremo, digamos assim. Mas como ele previu, como eu penso que ele previu, que era em cima do protocolo e funcionar como um sistema real de pagamentos, é muito difícil. É muito difícil pela questão do tempo que demora uma coisa a ser paga, 10 minutos, não é? Que é o tempo de confirmação de cada bloco. É muito difícil pelas taxas de confirmar, pelas taxas que têm que ser pagas por essa transação. Então, a acontecer só pode acontecer num sistema como a Lightning Network, que é um sistema que melhora a rapidez e as taxas que são pagas, não é? Para quem não sabe, que melhora a rapidez e as taxas que são pagas para transacionar em Bitcoin. Mas isso já desvirtua a ideia que era do Satoshi, porque isso já é uma outra rede, ou seja, uma outra solução que não aquele concebeu e que não aquele previu e que é, forçosamente, mais centralizada do que aquilo que ele previu no white paper quando cria a Bitcoin. Por isso, estou de acordo, eu acho que pode vir a ser um sistema de pagamentos, mas se for a ser um sistema de pagamentos, não vai ser na rede que ele construiu. Na rede que ele construiu, estou de acordo contigo, Nuno, pode vir a ser sim para reservar o valor, para guardar os ativos, como tu também bem disseste. Bem, para mim, a Bitcoin é neste momento uma reserva de valor, não é? Vamos compará-lo quase ao ouro, não é? É algo que em tempos de dificuldade, de crescimento económico, tu te refugias em. No ouro, na prata, para mim agora também Bitcoin. Okay? Portanto, para mim neste momento funciona como uma reserva de valor. Mas eu vou contar aqui uma história engraçada de aplicação prática mesmo de pagamentos de Bitcoin. Eu, uma altura, conheci um indivíduo aqui na cidade onde eu vivo que é um Bitcoin maximalist, ok? Ele acredita em Bitcoin e é só em Bitcoin que acredita e tudo o resto para ele não existe, ok? Só para dar aqui um bocado de contexto. Eu fui tomar um café com ele, falarmos um bocado e tal, e também porque ele andava a convencer os comerciantes daqui da cidade a aceitar pagamentos em Bitcoin. Então fomos lá tomar café, estivemos ali a discutir um bocado e tal, e eu estava-lhe a perguntar, mas é que eu haveria de querer pagar em Bitcoin? E eu acho que a Bitcoin é uma reserva de valor, porque é que eu haveria de querer vender isto, não é? Eu olho para isto como uma reserva de valor, é a mesma coisa que ter ouro e vou vender ouro. Não, eu tenho ouro porque eu acredito que o ouro vai apreciar em valor, não é? Então porquê é que eu vou estar a querer pagar tipo um café ou uma taça-missa, seja lá o que for, com Bitcoins? Não quero ele. Pá, sim, mas se tu recebes também pelos seus serviços em Bitcoin,
isso quer dizer que o Bitcoin está a circular. Então tu não estás, na realidade, a perder Bitcoin, tu estás a adquirir Bitcoin através dos teus serviços e funciona como um método de pagamento de moeda fiduciária, não é? E, Economia por sinal, não é? Como defendem alguns, fazer economia circular em cripto, que falta isso muito, não é? pronto, exatamente, era exatamente isso que eu estava a dizer. E acabámos por pagar o café em Bitcoin nesse café, que é um café que nem sequer é nada moderno. O senhor tinha para aí 70 anos, o dono do café, estás a ver? O dono do café aceitava Bitcoin. É engraçado. Aceitava. Aceitava Bitcoin e no Pô, final do mês ele podia escolher entre ficar com os Bitcoins ou transferir para o dinheiro dos serviços, ok? Imagina, vendeste 10 cafés e ia lá uma pessoa e ele dava-te o dinheiro dos 10 cafés. já usava uma espécie de trust, então. Usava uma app que essa app utilizava a Lightning Network, ok? Ah, E era um pagamento através do QR Code, tipo MBWay, ok? ok. E ele aceitava os pagamentos em Bitcoin e, por sinal, o homem queria ficar com as Bitcoins no final do mês. Ele escolhia ficar com as Bitcoins. E Já era deve porque estar ele bem isso. também, exatamente, porque ele também acredita, não é? Por algum motivo ele quer ficar com aquilo, porque se ele acredita que aquilo é uma reserva de valor. Ou seja, isso são tudo aplicações práticas locais, até. Isso também tem a ver também há o princípio, que eu agora não me recordo qual é, há um princípio e tem a ver com a história do dinheiro, e o André, de certeza, então, que sabe isso também, que tem a ver, por exemplo, no Império Romano, quando eles começaram a imprimir dinheiro de outra maneira, não havia máquinas impressoras de dinheiro, porque era moeda de metais preciosos, eles começaram a diluir os metais A preciosos com metais reduzir. não nobres, e as pessoas gastavam primeiro o dinheiro que era menos valioso, ou seja, aquelas moedinhas que tinham mais diluição de metal precioso com metal não precioso, e há um princípio que se chama, agora não me recordo do nome, que se começa a gastar primeiro o dinheiro que não presta e a guardar o dinheiro mais valioso. E no fundo também é isso do facto de nós não queremos gastar Bitcoin. Aliás, com o Michael Saylor, que acabou de comprar à data de hoje, 2 de agosto, acho que foi hoje ou ontem, comprou mais Bitcoin, pediu, ele endivida-se em Fiat para comprar mais Bitcoin, que é uma coisa engraçada, não é? Esse é o verdadeiro É maluco. maximalista, não é? É verdadeiro maximalista. Ok. Não é? Eu não sei se querias dizer mais alguma coisa em relação a isso, mas acho que tinhas concluído o raciocínio, João, é isso? Sim, tinha. Ok, e o que é que falta? Já passaram 14 anos, hoje em dia eu costumo dizer às pessoas, nós vemos os sinais de adoção crescer, já é possível usar um cartão da Binance, da Crypto.com, da Coinbase, sem estar aqui a fazer patrocínio a nenhuma exchange. Vamos falar no final da live, muito provavelmente, de outro tipo de solução que vocês também certamente têm ou terão para apresentar. E isto quer dizer o quê? Já é possível nós comprarmos e ir às compras, qualquer sítio onde tenha um terminal multibanco ou um ATM, aquelas maquinazinhas, passamos o cartão, conseguimos perfeitamente comprar as compras de supermercado, roupa, eu já fiz isso, pagar férias, pagar casas com Bitcoin, Century 21 Central Park, já coloquei isso no meu canal, já fez uma experiência piloto, a própria Taberna Londrina, no Porto, com a Utrust, já fez em novembro do ano passado uma experiência piloto, onde permitia pagar as coisas com criptomoeda, não fazendo venda, mas pagar efetivamente não com euros, mas com cripto. Já é possível, já deu, inclusive na comunicação social, foi comprado um apartamento, acho que em Braga ou de Braga, confundo sempre se era de Braga ou em Braga, mas pronto, foi aqui em Portugal, um apartamento na ordem de 120 mil euros, T1 ou T2, com, na altura acho que era 3 bitcoins, portanto, já é possível fazer tudo isto em Portugal, não é no outro lado do planeta, nem é em Marte, é aqui, por isso é que eu digo, pessoal, está mesmo, falta awareness, e se calhar também é a resposta para a questão que eu estou a colocar, mas o que é que falta para termos adoção, para isto começar, ou será que estamos no início de uma adoção em massa, com a legalização, com as grandes instituições, MicroStrategy, que falamos há bocadinho, a primeira grande empresa pública conhecida, não é? Pelo menos a público, a visível, que comprou e que compra massivamente Bitcoin, agora a BlackRock, não é? O que é que vocês acham que falta? Falta muito, falta pouco? Temos tempo limitado para que isto evolua, se não morre? Qual é a vossa opinião sobre isso? A minha opinião sobre isso, eu às vezes até costumo distinguir as coisas. É curioso, por exemplo, foi curioso ver o Elon Musk, a Tesla também comprou, não é? Na altura, pôs no seu balanço, comprou uma parte muito substancial de Bitcoin e depois até vendeu
vai fazer talvez para aí 1 ano, e agora tem uma pequena parte no balanço, não sei se é 300 e tal, 400 e tal milhões, que continua a ter, e o Elon Musk na altura criticou muito e disse que por causa dos gastos energéticos. Não vou entrar aqui em teorias, mas quem for a ver até vê que a maioria da energia gasta para produzir Bitcoin até provém de energias renováveis, porque simplesmente os mineradores vão atrás do desperdício de energia, e há muito desperdício à beira de barragens e outros sistemas energéticos que geram energias similares, porque também não os conseguem transportar, não os conseguem armazenar no tempo. Dito isto, o que é que falta? Eu acho que o que falta talvez seja um bocado várias coisas. Primeiro, cripto um bocado à semelhança da internet, e começa a ser percebida a percepção de cripto, que é um bocado para criminosos, é um bocado para a semelhança da internet, não é? A internet no início era para criminosos, para fazer scams, era para pornografias e para essas coisas, e então há um bocado essa percepção errada. A mudança vai com o tempo e vai com esses grandes nomes, como a BlackRock, que agora à partida conseguirá aprovar um ETF nos Estados Unidos, que é uma coisa gigante, não é? De acontecimento para o espaço. Então falta esse movimento gradual. Mas eu diria que há duas dificuldades quanto à Bitcoin. Primeiro é perceber o que é. Segundo é ver até que ponto é que pode implicar e mudar o sistema monetário estabelecido. E claro que isso é difícil. Quem percebe mais de finanças neste mundo é quem beneficia do sistema atual. Quererão eles então adotá-lo? Quererão eles? Não. Isto é um bocado uma força de massas de baixo para cima, do povo para cima, porque quem lá está lá em cima é quem beneficia do sistema atual, por isso vão fazer o máximo possível para que não aconteça. Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu nessa parte com a internet vinha beneficiar todos assim de repente, não é? Não havia um sistema estabelecido com um monopólio. Isso é o quanto à Bitcoin. Quanto ao Ethereum e quanto aos outros protocolos, para mim são completamente diferentes. Falta um amadurecimento normal da tecnologia. Aquilo que a Ethereum vai trazer e que possibilita uma coisa completamente revolucionária, que com a inteligência artificial ainda é mais pertinente, porque realmente ter a descentralização até de uma inteligência artificial, não haver um só único ator capaz de fazer coisas que sabe-se lá o que a inteligência artificial vai fazer, então digamos que ter os comandos, por exemplo, de um sistema de inteligência artificial descentralizado, dividido por várias pessoas, é uma proteção acrescida para a própria população e para a própria sociedade. Ou seja, eu até acho que a inteligência artificial vai forçar, que eu acho que a Ethereum e esses protocolos faltam, é um bocado de amadurecimento que provém um bocado com os anos. É muito recente, mas talvez, e eu digo talvez, possa acontecer com uma inteligência artificial, que teve muito tempo aí no live, não é? Há quantos anos é que nós ouvimos falar de inteligência artificial e de repente com o chat GPT, ok, isto está aqui, é mesmo presente. Talvez seja assim uma killer app, como se costuma dizer, que falta para realmente vir assim com grande estrondo. Ok. Bem, para mim, para tornar a Bitcoin mainstream, certo? Não. O que falta? Falta tanta coisa, o André já referiu aqui um monte delas. Para mim, existe algo que vai começar a dar alguma segurança ao retail, ok? A maior parte das pessoas, que é a introdução da nova legislação europeia que se chama MiCA. Não sei se já fizeste algum conteúdo com a MiCA, mas pronto, então eu explico assim muito rapidamente. O que a MiCA vai trazer à Europa é a mesma coisa para a Bitcoin ou para a cripto, é a mesma coisa que o GDPR trouxe para a proteção de dados, ok? Houve uma mudança estrondosa quanto à proteção de dados começou-se a falar em todo lado, e agora com a MiCA é exatamente isso, vai haver um standard para a proteção dos consumidores na Europa, em todos os países europeus, vai existir um standard para a proteção dos consumidores em relação a criptoativos, ou ativos digitais, como nos queiramos chamar. Portanto, isso pode vir a trazer uma maior segurança e tranquilidade às pessoas que querem começar a molhar os pés no mundo dos ativos digitais. Eu acho que poderá ajudar, não estou a dizer que é isto que vai trazer mass adoption ou adoção em massa, ok? Não é, se calhar não é isto que vai trazer,
se calhar precisamos daquilo que o André estava a referir há bocado, do uma killer app. Vimos que com os NFTs trouxemos muito mais gente de uma parte que não é nada financeira, que era até mesmo de artes. Trouxemos uma onda de pessoal de artes para a blockchain, para produtos cripto com os NFTs. Por isso isto até parece que vai por vagas, não é? Também trouxemos uma vaga de gamers com os jogos que foram lançados na blockchain. Houve uma vaga de gamers a vir para os ativos digitais. Pá, estamos à espera de mais outra vaga e mais outro produto e outro produto que seja construído em cima da blockchain, e isto vai acumulando até estar na boca de toda a gente, até toda a gente saber o que é e fazer parte do dia a dia, basicamente. Agora estava-me a lembrar aqui da X, não é? Da famosa mudança do nome do Twitter e do Elon Musk entrar na jogada. Vocês acham que, foi uma coisa que me surgiu agora, acham que, eu sei que é um elemento muito controverso, até no próprio mundo das cripto, pronto, enfim, faz aquelas coisas de aceitamos pagamentos com Bitcoin na Tesla, depois já não aceitamos porque é poluente, o que não me acredito que ele diga isso por ignorância. Acredito mais que seja uma estratégia, sei lá, de pump and dump para ele se aproveitar disso do que propriamente de ignorância, porque não me acredito que uma pessoa com aquele nível de intelecto não saiba que Bitcoin usa a maior parte da mineração, usa a fonte de energia, a maior porcentagem é energia já renovável e o futuro é tendencialmente a aproveitar os desperdícios de energia. Por isso é que a gente vê aquelas chaminés lá naqueles grandes, no meio do mar, a queimar petróleo ou o que é, e são excessos de energia que é queimada e é desperdiçada completamente. Tem que ser queimada, tem que ser deitada fora e, no fundo, vejo perfeitamente esse aproveitamento a acontecer e até, se nós formos a fundo nisso, e isto dava aqui outra conversa só isso, Bitcoin pode até ser a salvação para a poluição, salvação entre comas, entre aspas, para a poluição no planeta. Porquê? Porque pode precisamente aproveitar muito do desperdício de gás, oleodutos, gasodutos, toda essa energia que é desperdiçada nesses ecossistemas pode fluir para Bitcoin, por exemplo, a energia eólica, quando está a ser produzida em demasia, quem diz energia eólica, diz hidráulica, etc., quando há excesso de energia que não é consumida, essa energia é completamente desperdiçada. E a mineração de Bitcoin pode usar essa energia. Isto é fascinante, também dava aqui uma conversa, não é? Por aí além. E, portanto, isto para dizer que, por exemplo, apesar de Elon Musk ser uma figura controversa, ele diz que quer criar, e é por isso que isto está tudo ligado a cripto, e ele diz que quer criar o PayPal, que ele, a concepto, quer colocar na prática o WeChat mais global, não é? Acho que é o que ele quer criar. Quando quis criar quando criou o PayPal, que o PayPal não era aquilo que ele queria, e ele agora parece que quer fazer do Twitter essa plataforma. Já sabemos que podemos falar já de objeções, como foi com a Libra, não é? O Facebook, no fundo, que tentou fazer também foi uma espécie do que ele diz que vai agora fazer. Como é que vocês veem, por exemplo, esse tipo de iniciativas? O que é que vocês acham já agora desta iniciativa dele? O que é que acham que vem aí? Vai ser dois que vai para o Twitter? Quem sabe? Quem sabe? Eu posso começar. Primeiro, eu não percebo. O Elon Musk é irrefutável. Não dá para contestar, não é? Quem somos nós? Mas eu não consigo perceber a mudança que ele faz do Twitter. Quer dizer, não consigo perceber. Se calhar até dá para perceber porque ele quer lá estar uma Everything App. Acho que é que ele chama, uma Everything App. Quer tudo lá. O Twitter era eu acho que o Twitter, vi no outro dia, é talvez a marca mais valiosa que foi morta até hoje. Porque o pássaro, o Twitter, ou seja, quantas marcas é que viraram verbos? Há muitas poucas, não é? Há muitas poucas marcas que viraram verbos. Vou fazer um tweetar. E ele matá-la assim, primeiro é mesmo é estilo Elon Musk. 2, ele tem coisas que não dá para perceber, o comum dos mortais não dá para perceber. E ele defende a Bitcoin, mas depois dá um suporte à Dogecoin. A Dogecoin, o sistema de aprovação da rede é igual à Bitcoin. A Dogecoin começa por ser uma cópia da Bitcoin, faz um fork, uma coisa mais técnica, para depois ir por aí fora. Também é com base em gasto energético, em consumo energético. Não consigo perceber nessa parte. Não consigo perceber, não faço ideia. Já tentei, já quis também tentar e eu pensei assim, é demasiado
prato a cabeça, não sei o que é que ele quer, não sei para onde é que ele quer ir e então simplesmente retirei. Mas há coisas que não fazem sentido. Às vezes penso, será que ele está a brincar um bocado com isto e com a malta? É capaz, ele também gosta de brincar, por isso, se calhar sim, ele não é assim uma pessoa que tenha que se reja por padrões normais de seriedade, já brincou com o regulador norte-americano, ações, até a brincar, a dar gozo, entre aspas, não é? Não consigo perceber, mas consigo-lhe apontar aqui uma coisa que não tem sentido e que é, ao contrário, em vez de defender, por exemplo, Bitcoin, defende a Dogecoin, a energia, tecnicamente é o mesmo, porque é proof of work, gasto energético, e a Dogecoin quer dizer, ao passo que, por exemplo, que a Bitcoin está mais descentralizada nos seus possuidores, a Dogecoin não está tanto e está a fazer com que um menor número de pessoas enriqueça graças a essa publicidade dele. Não consigo perceber. É a minha resposta. Ele está a fazer com a cena da X, lá está, isso é tudo opiniões pessoais, ninguém sabe nada do que vai naquela cabeça, ok? É porque uma altura, até foi na Web Summit, estávamos a ouvir o CZ da Binance e ele tem, pá, ali alguma ligação com ela, não é? Ou seja, eles conhecem-se de alguma forma razoavelmente bem. E a jornalista até lhe perguntou alguma coisa sobre o Twitter e do futuro do Twitter e o CZ lembra-me de responder, quem sabe? Eu não sei, aquela cabeça tanto vai para um lado como vai para o outro e ninguém sabe o que vai naquela cabeça. Funciona demasiado rápido e muda muito rapidamente, não é? Mas ele algum plano tem, não é? Para isto tudo. Ele não faz isso por, penso eu, por impulso puro. Para mim, o que ele... A pergunta era, eu desculpe interromper, que eu sei que ainda nem sequer concluíste o teu raciocínio, mas era para derivar mais para a parte que eu quero, se calhar vais falar disso, que é, se acham que essa, por exemplo, essa mudança da X, se ele vai tentar implementar, e isto para falar da adoção, que era o tema que estávamos a falar, cripto nesse sistema que ele está a conceptualizar. Sim. Então, eu queria fazer a ponta aqui com a Libra, não é? Com a André referiu. Eu acho que ele está a tentar tornar isto uma espécie de um WeChat. O WeChat, que é uma espécie de everything app para os lados asiáticos, não sei se é só na China, mas pelo menos na China é o país mais forte. E aquilo é basicamente uma app, pá, eu nunca não tenho, nem nunca brinquei com aquilo, mas o que eu entendo é uma espécie de WhatsApp, tem social media lá no meio, mais pagamentos, mais um MBWay lá no meio. Opa, é uma app que tem basicamente tudo, ok? É uma super app. E eu acho que o caminho da X, do Twitter, vai ser esse. E, no meio disso tudo, eu acho que o Elon Musk vai triunfar onde... agora falhou-me o nome onde o Mark Zuckerberg falhou na criação da Libra, porque ele não vai tentar criar uma moeda fiduciária, digamos assim, ou tentar criar uma stablecoin que poderia eventualmente retirar valor às moedas fiduciárias como o euro ou o dólar, ou seja o que for. Implementando o que já existe de cripto, de stablecoins, de outras criptomoedas como formas de pagamento, eu acho que ele vai conseguir levar avante aquilo que o Mark Zuckerberg não conseguiu com a criação da Libra, ok? A criação da Libra põe em causa as moedas fiduciárias, o dólar, o euro e qualquer outra moeda neste mundo, principalmente por causa da massividade das redes sociais que ele é detentor, não é? Instagrams, WhatsApps, Facebooks. Pá, existia aqui um risco muito grande. O mercado surgiu um bocadinho também por causa disso. Vocês devem saber isso melhor do que eu, não é? Foi mais ou menos na linha. Sim, foi mais ou menos na linha. Foi criado assim meio que à pressa, entre aspas, o início, porque sentiram que não havia nada que dissesse, mas ele não pode fazer isto, então vamos tentar aqui criar regulamentação no sentido de impedir que algum dia alguém pense que quer e tentar fazer uma coisa destas. Pelo menos ser isso escrito. Eu não me lembro pessoalmente de quando é que começou a existir um draft da MiCA. Não sei se tu te lembras, André, não me lembro, mas sei que foi mais ou menos na mesma altura, houve tipo um falatório entre MiCA e a Libra, houve ali um mix de opiniões. Foi pela mesma altura, sim. Eu interrompi-te, João, não sei se querias terminar. Não, já tinha terminado, sim. A minha opinião acerca da X/Twitter/Elon Musk. /adoção. Olha, então,
agora falando indo para os lados de Ethereum, eu tinha aqui uma questão que nós já falámos um bocadinho, como é que tem a ver com como é que vem Ethereum, os desafios que enfrenta e se consideram que as alternativas são reais. Isto mais no sentido, era uma pergunta quando eu a fiz no sentido de Solanas e outras redes que pretendem ser Ethereum Killers, não é? Chamadas Ethereum Killers, para quem não está a par, é redes que procuram ser melhores de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, do que Ethereum. Se vocês acham que essas redes alguma vez vão poder conseguir existir, eu digo já, na minha opinião, que acho extremamente difícil, porque o efeito first mover é muito grande e, além disso, eu já escrevi um artigo sobre isso, e hoje por acaso vi um story ou um tweet, não sei, que dizia, isto é Ethereum a evoluir e ao longo do tempo, e é um carro virado lá de andar e eles a mudar os pneus, e eu, por acaso, acho que escrevi precisamente essa frase, que Ethereum é como um carro a quem se vai mudar os pneus em andamento, e é brutal, e até escrevi o artigo com base no livro Antifrágil, do Nassim Taleb, e porque surgiu-me aquela ideia e disse, espera lá, isto tem tudo a ver com o Ethereum, não é? Tem a ver com os seres humanos, tem a ver com muita coisa, mas aplica-se perfeitamente a Ethereum porque de facto é algo que está sujeito a provas constantes e está sempre a melhorar. Passou de Proof of Work para Proof of Stake e conseguiu, e o que é que isso implicou? E portanto vai resistindo, vai sobrevivendo. E o que é que vocês acham em relação a essas potenciais alternativas? E já agora como é que vem, por exemplo, coisas que me aconteceram hoje ou ontem, relativamente aos protocolos DeFi, agora está-me a faltar o nome, mas coube aí um hack, não é? Não me estou a recordar agora Da Curve. Exatamente. Como é que vocês veem essas questões Ethereum Ethereum Killers o que é que ainda falta melhorar? E já agora o potencial das finanças descentralizadas, que para mim é, como diz o André, para mim, e a expressão agora é minha, é um no-brainer, é tipo, é óbvio que o Bitcoin é uma coisa, já falámos sobre ele, mas isto aqui dá de facto acesso a finanças descentralizadas, que é como quem diz, qualquer pessoa com um telemóvel internet pode investir num ativo sem ter que ir ali a uma corretora ou ao balcão do banco falar com o gestor de contas, olha, queria investir nisto, mas ajude, não sei. Não, é chegar ali, conecta a sua MetaMask ou o que for, Web3, pumba, compra e não precisa de mais nada, não é? E está exposto a ganhos que de outra forma seriam levados com comissões ou que a pessoa nunca teria acesso. Portanto, para mim isso é que é o DeFi e a beleza do DeFi. Mas falem um bocadinho desta temática toda, sei que isto é assim um bolo muito grande, mas... É verdade, é um bolo gigante. Vou aproveitar, então também vou à frente, já que estamos a fazer assim. Isso é daqueles que assim, dava para ficar aqui com imensidão do tempo. O que é que eu não é mais o que é que eu acredito, o que é que eu sei? Factos é que a Ethereum é única neste momento no espaço e que no espaço previsível, no tempo previsível, vai continuar a ser única. Não há nenhuma rede tão descentralizada como a Ethereum, de longe, e por isso chegar lá como a Ethereum chegou é difícil. É difícil porque a maioria das redes que têm origem, hoje em dia, nos últimos tempos, têm origem em fundadores específicos, poucos e com muito dinheiro de empresas de capital de risco, não é? De VCs. Isso faz com que a nascença seja logo muito centralizado na capacidade de validação, centralizado nos tokens que têm e uma panóplia de coisas. A Ethereum, por outro lado, nasceu há muito tempo, ainda nem havia o hype da Bitcoin. Há quem faça muitas críticas à Ethereum porque houve, efetivamente, uma emissão e foram dados tokens aos seus fundadores, ao Vitalik Buterin, estão a falhar o nome ao Charles Hoskin, que é agora da Cardano, estão a falhar os nomes da Polkadot e da MetaMask. E da MetaMask estão a falhar o nome, que eu adoro o fundador da MetaMask. Como é que me está a falhar o nome? Não interessa. Adiante. E então, o que é? Hoje só há uma, que é a Ethereum, e não há possibilidade de concorrer mais nenhuma. Se é possível haver no futuro, não sei. Sei que é muito difícil. Não é a minha opinião, é facto, é muito difícil porque tinha que ser num ambiente um bocado com mais calma, não vai acontecer, mas eu acredito
que, não obstante isso, que podem coexistir ambas. Pode coexistir a Ethereum, imaginemos como um sistema operativo do Windows, que é usado por muita gente, e depois haver outros sistemas operativos usados por mais nichos de pessoas para certas coisas, não é? Acredito muito nisso, porque eu acredito não, já existem redes permissioned, ou seja, redes privadas, ou seja, para quem não sabe, pode haver redes públicas em blockchain como a Ethereum, ou pode haver redes privadas. E já há redes privadas e funcionam muito bem. A JP Morgan, o maior banco do mundo, não é? Norte-americano, usa uma rede privada para sistema de pagamentos entre eles, e as redes privadas podem vir a comunicar com redes públicas, e então pode haver redes públicas. Estou a imaginar, por exemplo, só para um Estado português, para haver uma blockchain só para o Estado português, depois vai-se interagir ou não, pode haver para várias coisas. Acho que sim, totalmente. Agora, de uma forma mais tipo World Computer, como se diz a Ethereum, numa extensão grande, para vários usos, eu acho que neste momento não há nenhum, e a ver, vai ser daqui a muitos anos e tem que percorrer muito caminho de amadurecimento de protocolos e de tudo, até poder haver. Não acho que no futuro previsível, no espaço de 5 anos, alguma possa concorrer com a Ethereum. Em relação ao que eu penso a Ethereum, certo? Sim. Epá, eu tenho uma opinião até que vai de encontro ao que o André disse, só aqui com umas ligeiras modificações, que é, eu acho que existem blockchains que podem ser dedicadas a um uso específico. E acho que vai ser isso que vai acontecer, ok? Porque o trilema das blockchains ainda não foi resolvido. Ou seja, a segurança, rapidez e vai tudo ainda não está resolvido. Ok? Isso aqui é o trilema, ainda ninguém resolveu. Por isso, podes ter uma blockchain dedicada apenas à segurança, e se calhar precisas de muita segurança para fazer um determinado nível de ações, mas se calhar precisas de outra blockchain que é muito rápida, com baixos custos, e se calhar precisas disso para, lá sei, processar jogos, ok? Então, para mim, Ethereum neste momento é, sem dúvida, o protocolo, isso é um facto, é sem dúvida um protocolo dos mais usados, mais utilizados para construir em cima, seja o que for, aplicações financeiras, jogos, seja o que for, existem imensos use cases que estão a ser construídos em cima de Ethereum, mas algo que, na minha opinião, traz um valor acrescido são as Layer 2 que se constroem, digamos assim, em cima de Ethereum. E isso aí, sim, traz imenso valor para users do dia a dia, em que têm que fazer transações, por exemplo, de stablecoins de um lado para o outro do mundo. Se vai estar a pagar o gás da Ethereum, quase fica sem os fundos que queres transferir. Queres transferir 10 euros ou 50 euros em gás, não te adianta, ninguém vai querer utilizar isso. Por isso é que as Layer 2 também apareceram, não é? Por causa deste tema de custos das transações. Ou seja, claro que prefiro pagar 1 cêntimo se estiver a fazer uma transação, ou 2 cêntimos, ou 3 cêntimos, em Polygon, ok? Então, eu acho que todas elas vão ser, todas não, obviamente que isto é a lei do mercado e algumas vão cair por terra, mas muitas delas vão continuar a ser utilizadas, se calhar não tanto como a Ethereum, se calhar não para o use case que a Ethereum terá, mas para diferentes use cases, ok? Uhum. Nuno, deixa-me acrescentar aqui uma coisa, desculpa, que é isso, o João também total opinião, ou seja, eu acho que a construção em cima da Ethereum em Layers 2 será o caminho de desenvolvimento do próprio ecossistema e do próprio mundo da Ethereum. Prescinde-se um bocado de uma descentralização, um bocado ou muito, mas ganha-se muito a nível de rapidez, escalabilidade e de custos. Mas é tudo um trade-off, e são trade-offs que eu acho que são aceitáveis, e quem quiser tem sempre a opção de usar a rede principal. Eu acho que o caminho é por aí, e é por aí que nós também temos a nossa vista de trabalho e de projeto também, já agora. Pronto, olha, linkando já isso, ainda aqui à nossa última questão, barra conversa, ou tópico para a nossa conversa, e eu vou falar desta questão e vou linkar já o vosso projeto, que eu sei que vocês têm em construção. Já agora, eu trago aqui sempre à conversa pessoas que eu conheci, pessoas que eu gosto de falar, de conhecer, quer tenha conhecido lá quando fui a Lisboa ou noutro local qualquer. Nada disto é patrocinado, nada disto é pago, simplesmente gosto também por cortesia, como é óbvio, e até porque
acredito e confio minimamente no projeto, na visão da pessoa, e sou-vos sincero, conheci muito mais a fundo até com esta conversa já o João e o André, que nunca tinha tido a oportunidade de falar, como estamos, por exemplo, a ter esta conversa, é quase como uma conversa, digamos, de café, mas para toda a gente ver. Isto para dizer que eu falo aqui, ou deixo as pessoas falarem também dos seus projetos nesse sentido, não no sentido de, como eu coloco aqui, acho que já pus, não, está aqui, nada de ser conselho financeiro, não é recomendação de investimento, whatever, mas porque de facto estamos a falar aqui de coisas que eu acredito, com pessoas que partilham visões que eu penso que são as minhas, no sentido de que nós estamos aqui, tal como o canal diz, investir não é gambling, e nem sequer se trata de investir ou de gambling, estamos aqui a falar, eu costumo dar o exemplo de, temos a Amazon, por exemplo, que tem uma utilidade prática e tem uma parte especulativa, não é? Houve poucas pessoas que ganharam imenso dinheiro com a Amazon, porque souberam comprar quando ela desceu 90% antes daquela subida para o que é hoje a Amazon, mas a Amazon tem uma parte prática, não é? Uma componente útil de algo que serve para alguma coisa, tal e qual como Bitcoin e Ethereum, que é sobre isso que estamos aqui a falar. Nem sequer estamos aqui a falar de investir nem de gambling, estamos aqui a falar da componente prática e de como é que este mundo se vai desenvolver no sentido da adoção e no sentido de fazer parte das nossas vidas. E pronto, dito isto, fazendo esta salvaguarda, digamos assim, como, e eu sei que isto tem muito a ver, no fundo, se calhar com o vosso projeto, como é que nós podemos democratizar o acesso ao mundo das cripto para leigos? Ou seja, como é que conseguimos expor, falando aqui das finanças descentralizadas, como é que conseguimos expor, e isto também se calhar entra aqui na parte do ajudar à adoção em massa, dizia eu, como é que podemos expor as pessoas do TradFi, das finanças tradicionais, que querem investir ou lucrar com protocolos DeFi, mas não percebem nada do que é uma MetaMask, nem querem saber, mas querem estar expostas aos lucros potenciais que se conseguem, por exemplo, no DeFi, não é? Aqueles protocolos como Curves, etc., consegue-se rentabilidades que, enfim, são inacessíveis a quem investe em finanças tradicionais. Como é que o vosso projeto, por exemplo, linka com isso, e como é que nós podemos ajudar as pessoas a estarem expostas a isso? E apresento aqui também, já enquanto falamos, o vosso projeto, o site do vosso projeto. André, queres dizer alguma coisa? Vai, tudo. Ok. Aquilo que nós estamos a tentar construir é exatamente aquilo que eu acabaste de dizer. É dar a oportunidade às pessoas de gerar rendimento passivo através de todos estes produtos de finanças centralizadas que estivemos até aqui a falar, de uma forma muito simples, ok? Simplesmente depositas euros na plataforma como se fosse um Revolut, ok? E depois tens um marketplace com os produtos de DeFi, escolhes o produto que queres investir, escolhes a quantidade de euros que queres lá pôr, e é só isto. Não há mais nada que fazer, ok? Nós, cá atrás, como empresa, na parte de tecnologia, o que fazemos é exatamente todos os saltos necessários para que isso aconteça. Ou seja, transferimos os euros para stablecoins enviamos para os protocolos e fica lá a gerar rendimento passivo, ok? Isto aqui é uma forma de nós trazermos a qualquer pessoa a oportunidade de gerar rendimento passivo, juros, não é? Que de outra forma não conseguiriam fazer, porque existe uma curva de aprendizagem gigantesca de chegar a estes protocolos. A verdade é esta, para já, ainda existe uma curva de aprendizagem muito grande, ainda existe alguns problemas de segurança, e nós, como empresa, tratamos disso tudo, e as pessoas só precisam depositar os euros e pôr esses euros a render na blockchain. Tendo em conta que os bancos não estão dispostos a dar mais do que 0,1% ou 0,01% pelos depósitos, eu como pessoa, como também pessoa que quer fazer render algum do dinheiro que tenho parado, procurei imensos, em muitos sítios, em finanças tradicionais, e a verdade é que não existem boas opções. Além dos certificados de Aforo, que agora o governo português decidiu baixar o valor dos juros, que é para aí 2 ponto tal por cento. Além disso, existem muito poucas opções.
E é isto que nós queremos trazer às pessoas, mais opções para diversificarem os seus investimentos ou até mesmo para começarem a ganhar algum rendimento passivo. Vou também dar aí uma chega, não sei. Nós temos aí, começamos aí, nós começamos aí no site, como mostraste bem, a dizer earn up to 15%, 15% on your crypto. Não é? Pode parecer às vezes um valor, ok, gigante e tal. Já houve tempos, há um ano e meio, em que os valores estavam absurdos, foi por isso que também talvez que aconteceu o que aconteceu, mas esse up to 50% on crypto, vou dar até o exemplo que é esse o exemplo que temos, é por exemplo em yield de Ethereum, em ganhos em Ethereum por participar na aprovação da rede, na validação. Esses valores vão até aos 14, ainda há pouco tempo na altura da PEP Mania, quem não sabe foi uma mania, que houve tipo como a Dodge, houve da PEP, são coisas malucas que às vezes há no espaço e que exigem e que têm um maior uso da rede. E quanto mais uso a rede tem, mais as pessoas pagam para a usar. E quanto mais as pessoas pagam para a usar, pagam a quem a aprova, mais quem a aprova ganha. Então nós colocamos nesse lado, no lado de quem aprova transações da rede, quando há muito uso e gente a pagar muito e mais alto para chegar primeiro à frente, quem aprova ganha mais. E esses 15% são em tokens como, por exemplo, a Ethereum, o Ether, que é o token da rede Ethereum, ou a BNB, e de soluções sólidas e com um risco que eu diria que é o risco mais baixo que existe em cripto para este tipo o risco mais baixo que existe em cripto, não era para este tipo de nada. Cripto é por si só uma parte de investimento, porque é investimento com algum risco, mas já por isso é que o potencial, e o exponencial foi aquilo que foi nos anos que passaram. Quem for a ver, eu costumo ser aquele que é one in doubt, zoom out, não é? Na dúvida, faz zoom para fora. Quem faz zoom para fora é tipo, wow, ok, isto é uma coisa absurda, e a capacidade de ter o solo, pronto. E então ter a possibilidade de investir em Ethereum, ter a possibilidade de participar na valorização que vai ter o Ether, isso não há dúvidas, porque como estavas a falar da Amazon, porque é que o Ether vai usar? Porque cada vez o protocolo vai ser mais usado, cada vez mais gente constrói em cima do protocolo, cada vez mais gente tem que pagar para usar o protocolo, de forma inerente, o Ether sobe em valor. É simplesmente decorrente de uma maior utilização, não é por especulação ou não, às vezes é em certos períodos. E esse 15% é nisso. Mas como o João disse, eu alonguei-me aqui um bocado, desculpa, como o João disse, esse tipo de produtos, para ir buscar esse tipo de produtos de rentabilidade, aquilo que nós diferenciamos é que ninguém vai lá. Há muita gente que vai às Coinbase, que vai à Binance e que vai assim a algumas exchanges, vai brincar, mas depois não instala uma MetaMask e não vai além, não vai interagir com protocolos na rede. Eu sou-te sincero, aliás, eu no evento da Exceed-me no Porto, do Francisco organizou, foram lá alguns convidados, e um deles, eu não sei se foi aquele youtuber do Det Martini Guy, que agora também estou a falhar o nome dele. Sim, é mesmo esse, Det Martini Guy. Jordan qualquer coisa, acho eu. Isso. Não sei se foi o Jordan que deu essa estatística ou se foi aquele miúdo de cabelos ondulados que fala muito sobre gaming, que agora também não me recordo o nome, esse não me recordo mesmo, e ele falou mesmo em dados estatísticos, tenho quase certeza absoluta, porque ficou-me aquilo no ouvido e eu não tinha a percepção que era tanta gente que usa cripto ou que já comprou de alguma maneira, mas que nem sequer instala uma MetaMask. Ou seja, a percentagem de pessoas que vão para a MetaMask instalar uma MetaMask é muito residual, é muito pequena, agora não me lembro do valor estatístico disso. E eu, por exemplo, já usei MetaMask, eu já consegui, por exemplo, eu nunca experimentei a Curve, nunca sei que existe, já consegui ganhar, também já disse, é público, portanto, e lá está, eu evito falar sobre isso porque não quero induzir ninguém a nada, não é conselho financeiro, não é recomendação de investimento, todos aqueles disclaimers, mas isto para dizer o exemplo prático, que eu, a única coisa que fiz que consegui lucros e lucros grandes foi com Real Fiber, em Real Fiber, consegui, era os tais 500% de lucro
num ano que dava 41, tal por cento ao mês, aquilo era em 30 dias, ou seja, consegui 41% de lucro em Real Fibra. Portanto, se a Real Fibra tivesse sido, não é, eu não tinha tido esse lucro, mas em percentagem de token eu consegui fazer uma valorização de 41%. Mas nunca experimentei Curve. Também lá está, não sou aquele degen, não é, que vai experimentar tudo. Eu sou o Pedro Febreiro, e o Pedro Febreiro de certeza que me perdoa a expressão, mas ele é uma pessoa que experimenta, que sabe, enfim, não é? O Febreiro toda a gente conhece, de certeza que vocês conhecem o Pedro Febreiro, e é uma máquina, não é? E o conhecimento dele também advém da experimentação, não é? Isso é importante e é o que nos dá acesso a esse tipo de ganhos. E muitas vezes os ganhos maiores, e chegando também aqui à parte que eu quero dizer, são dados àquelas pessoas que, lá está, metem a mão na massa. Vão perder muitas vezes muito dinheiro, mas estão a experimentar e estão a ganhar as yields maiores, não é? E, pá, enfim, as pessoas que vão tentar fazer isso, ou que vão dar o dinheiro, que é pior ainda, a pessoas que desprometem rendimentos, não sei o que mais, não é que eles não existam. Nós podemos, lá está, ter uma percentagem de lucro 41% em 30 dias, não é? Isso não é impossível, há pessoas que conseguem muito mais. Agora, o que é facto é que, nunca devemos dar esse dinheiro a ninguém, no sentido de enviarmos para ali e ele vai-nos garantir lucros espetaculares, mas ao mesmo tempo acho interessante, e eu sou sincero, mais uma vez, ao preparar a entrevista, também vi melhor o projeto, agora a falar convosco, e lá está, mais na parte da preparação, vi melhor o vosso website, e é uma ideia muito interessante, até porque, e eu acho que já tinha falado entre linhas, ou no backstage com o João, quando falámos em potencialmente fazer esta entrevista, o conceito do vosso projeto, e para ver se eu percebi bem, é vocês não estão a investir por ninguém, ou seja, as pessoas colocam o euro na plataforma e as pessoas escolhem o protocolo, digamos assim, a percentagem que querem ganhar, ou seja, no fundo as pessoas colocam lá os euros e elas escolhem o produto a que querem estar expostas, certo? Mas é isso mesmo, Nuno, é isso mesmo. Ou seja, nós quisemos adotar uma forma de negócio completamente diferente daquilo que está a ser praticado no mercado. A maior parte das plataformas o que dizem é: põe aqui o dinheiro e nós, de forma mágica, vamos fazer tipo 10% ao ano ou 15% ao ano e vamos te dar, tipo, ok? E tu não fazes ideia de onde é que aquilo vem. Não fazes ideia. É esta a realidade. Certo. O que a diferença, a principal diferença com a nossa plataforma é que tu depositas o dinheiro e quando fazes esse investimento, escolhes o produto que já existe, ok? Que está aberto a toda a gente para ver o que é que existe lá, para ver o que é, ok? Fazes essa seleção, nós explicamos o que é, qual é o risco e não sei o quê, mas és tu que escolhes e depois, se perceberes da coisa, podes tirar o teu wallet address e ver num Block Explorer 24/7 onde é que estão os teus fundos e que os teus fundos foram onde tu disseste para irem, ok? E se os teus fundos são lá, tu podes ver isso, tipo, é transparente. Ou seja, é da maior transparência que existe no mercado, é o que nós estamos a fazer agora. E acho que isto é o que mais nos diferencia destas plataformas que existem por aí, prometem e mundos e fundos. Porque no fundo é isso, tu quando podes pôr em staking, por exemplo, em protocolos, na Binance e a Coinbase, etc., tu no fundo, aquilo dá-te aquela rentabilidade, faz-te aquele disclaimer de que podes perder o dinheiro, porque aquilo pode não ter flutuações e até pode haver, como houve agora um problema com um dos protocolos, um hack, um exploit ou uma descoberta de um bug, qualquer coisa, enfim. Yeah. Mas de facto tu não sabes, e eu acho interessante esse facto de tu não sabes como é que eles geraram aquele lucro. Por exemplo, a Celsius prometia 20%, não é? Acho que era 20%. E as pessoas, não é? Se calhar não faziam ideia para onde é que aquilo estava aí, não faziam mesmo, não é? E eles prometiam... Não 20%. faziam? Não faziam. E convosco essa diferenciação eu acho que é muito importante e é interessante nesse sentido, porque para quem não sabe, como isto é blockchain, em blockchain tudo é visível, não é? Mas de facto é preciso, para ser visível, é preciso que esteja disposto também um mecanismo para que isso seja facilmente consultável. Ora, nem mais. Porque nós estamos a falar de leigos e é isso que eu estou a dizer, é tentar dar acesso, por isso é que eu achei interessante a vossa plataforma. Já falaste dela até quando nós nos conhecemos em Lisboa, muito por alto, mas não me deu aquela... Acho que até cheguei a abrir o site, mas nunca tive... li assim por alto, mas depois quando começaste a falar, eu comecei a perceber melhor o conceito e disse, isto é interessante, porque de facto a pessoa nem sequer precisa de saber, no fundo, é quase blockchain seamless, acho que é assim a expressão, que era
falei com o Francisco Varela e a Joana, que é no fundo também, e voltando à adoção, é o que falta, é tipo, temos Distração. de uma maneira que, pá, é quase como estás a abrir um site na internet e estás a fazer aquilo e estás em blockchain e nem te apercebes, tipo, eu acho que é o futuro também, e é o conceito, o vosso Abstrair a conceito complexidade. é isso, eu acho que o vosso conceito é interessante, porque expõe as pessoas a uma possibilidade de lucro que existe, e pessoal, não se deixem enganar, é assim, claro que quanto maior o risco, quanto maior o benefício, maior o risco, ou quanto percentualmente mais margem vocês ganharem, também eventualmente e muito naturalmente será mais risco associado, mas isso, aliás, há uma frase espetacular aqui no livro do Safe Haven que diz que realmente o investimento está associado a risco, não há nenhum tipo de investimento que não se associe a risco, como eu costumo dizer, o único investimento que não tem risco é investir em conhecimento, não é? Mas pá, isto para dizer que achei muito interessante o vosso conceito e é isso, não sei se o André quer acrescentar mais alguma coisa, se vocês já expuseram no fundo a ideia daquilo que querem com o vosso projeto, mas se quiserem podem dizer, se vos faltar alguma ideia, podem dizer, tem espaço para isso. Eu vou dizer, eu não sei se a minha internet está melhor, porque eu parece-me estar a crashar um bocado, mas eu vou Agora tentar. estás melhor do que estavas, André. Vejo-te melhor do que o que via até agora, por acaso, curiosamente. Se calhar aqui o causa do Blues, mas a minha internet estava a crescer agora aqui um bocado. Deixa-me dizer que foste tocar esse ponto. A Celsius e a BlockFi eram plataformas que chamavam-se, eram as primeiras que faziam empréstimos e que, com os ativos dos utilizadores, geravam rentabilidade e pagavam aos utilizadores. A Celsius o que andava a fazer era uma loucura, não é? Viemos a saber depois da insolvência que o que eles estavam a fazer era meter dinheiro onde nem eu nunca meteria. E eu sou um utilizador ativo de muita coisa em cripto e tal, como o João, eu acho que são mesmo os mais malucos é que meteriam, por isso eles estão atrás da maior rentabilidade possível para ganhar o maior número de utilizadores possível, por causa daquele número chamativo, uau, espetacular, o maior do que as outras plataformas, e assim vamos conseguir mais utilizadores. Nós não vamos por aí, o que nós vamos é dar exatamente aquilo que é o produto menos arriscado que há e com a transparência total que existe em cripto. Muita gente lá está, não consegue ir por causa da MetaMask, tem muitos passos que quem se atrever a experimentar ou quem já experimentou vai saber, desde logo a questão das palavras, não podes perder as palavras porque senão perdes os fundos para sempre, a malta fica lá, ei, estás a brincar comigo, mas como é que é isto? Então vou tirar uma foto assim e eu, não podes tirar foto, um dia se o telemóvel e o computador é hackeado, ganham um acesso à foto e também ardes, não é? E eu, estás-me a tramar, e então, é muito complicado. Só que os produtos, para além disso, seja em DeFi, há produtos espetaculares, como essa validação da rede, da Ethereum, é uma coisa que começou há pouco tempo, é uma coisa que está aqui para durar, que num momento de pouca utilização, como acontece agora, dá 5% ao ano, e é espetacular para quem tem o seu Ether, não é? Eu tenho o Ethereum, eu acredito que aquilo vai valorizar, e então ainda quero tirar mais algum potencial, é como o imobiliário, costumo comparar, isso é o mesmo como uma ação, não só estamos à espera que o ativo principal vá valorizar, como uma casa, como uma ação, como também esse próprio ativo principal pode trazer rentabilidade passiva. Ações é dividendos, imobiliário é rendas, Ethereum é as recompensas por aprovação na rede. E então quem só o tem assegurado numa Binance só está exposto a um lado. Quem o vai a este DeFi, a estes protocolos DeFi, já tem as duas vias de potencial de valorização do investimento. Só que temos aquele sinal, que era aquilo que estava a dizer, tipo na Binance não fazes ideia onde é que está, nem fazes ideia que tipo de risco é que eles estão a cometer. Na Limpid sabes, na Limpid toda a gente pode ver a todo momento onde é que estão os fundos, e os fundos estão completamente visíveis na blockchain e estão no protocolo em que dissemos, nós não andamos a gerir fundos de ninguém, a transparência é máxima, e isso é única, somos a única plataforma que conhecemos, que eu conheço muitas, que está a fazer isso, e é por aí que nós queremos trazer de volta uma confiança inabalável do mercado neste tipo de produtos de rentabilidade passiva.
Vocês fazem, agora estava-me a surgir a questão, e desculpa lá, estou a tomar aqui muito do vosso tempo, mas pronto, a conversa também está a ser boa. Não, E fazem, aquilo é uma espécie de, como faz na Real Fibra, estou-me a lembrar, lá está, é do exemplo que eu sei que eles têm, do login social, ou seja, vocês estão a criar uma wallet para a pessoa, mesmo que a pessoa não saiba fazer, a wallet cria-se, e lá está, e a pessoa está a usar o protocolo com uma carteira própria, tipo como se fosse essa espécie de login social, ou não tem nada a ver? Isto para quem também está só Hum, enfermeiro, percebo muito essa parte técnica, se calhar não tem nada a ver, não é? Não é como o exatamente Revolut. assim. Sim, ou seja, é como a Revolut, tens de passar o KYC, não é? Tens de dar a tua VI, tens de tirar uma ação, depois nós validamos que és uma pessoa real e basicamente é só isso que tens de fazer, ok? O teu e-mail, password, KYC e já está. E depois nós, no back-end, lá na parte tecnológica, nós criamos tudo para ti, criamos as carteiras, criamos a conta IBAN, criamos tudo ao mesmo tempo, para tu teres tipo uma solução única e ao mesmo tempo teres acesso a cripto e a euros num só local, ok? Ou seja, é tudo criado para ti, tu não precisas de se preocupar com nada, com a segurança, com nada das coisas. Nós fazemos isso tudo para ti e, além disso, construímos todos estes produtos em cima de instituições financeiras na Europa, ok? Foi um dos cuidados que tivemos, é construir em cima de instituições financeiras na Europa um produto para europeus para poderem lidar com euros tranquilamente como fazem com qualquer neobanco ou app bancária neste momento aqui em Portugal. Ok. E uma coisa interessante que vocês vão ter é um cartão, em princípio, que tínhamos falado disso, não é? Sim, 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 está no roadmap. Diz isso? É. Até ao final do ano esperamos ter, E esse ter esse cartão cartão. podes gastar com euros ou com cripto, ou os dois? Como é que vocês estão Os dois, projetando? em princípio vais poder usar os dois. Nuno, João, desculpa, eu ali se calhar estavas a perguntar uma coisa, até induzi o João em erro, porque estavas a perguntar até no login, no social login. Eu quando disse até Revolut, ou seja, é a forma de ter uma conta na Limpid. Nós somos um neobank, é uma neobank-like experience, ou seja, é uma experiência muito parecida, não somos um neobank, é uma experiência muito parecida com o Revolut. Porquê? Porque temos a estrutura, essa infraestrutura exatamente como o Revolut na parte do bancário. Temos uma conta IBAN, uma virtual IBAN account, não é? Em que o utilizador põe lá os seus depósitos, os seus euros e tem um cartão de crédito, está no roadmap a curto prazo, um cartão de crédito associado. Na prática, isso é como uma pessoa tem a experiência de Revolut, tem ali os euros, pode transferi-los, pode pagar zero, é por isso daí o neobank e por isso daí a questão da verificação de identidade a abrir a conta. A parte de cripto, que era até a parte, se calhar, que estavas a perguntar quanto ao social login e tal, nós desconstruímos isso tudo. Desconstruímos completamente, as pessoas têm uma experiência exatamente como no Revolut, em que as pessoas querem passar de euro para uma criptomoeda, a única coisa que têm de fazer, que é por uma questão de segurança, é pôr um código de verificação de SMS, ou seja, as pessoas confirmam com código de confirmação, porque é uma questão de segurança, que querem fazer aquela operação. A pessoa, na prática, pode nem sequer saber existir que aquilo de trás existe uma crypto address, ou seja, uma carteira cripto. A pessoa não existe, está desconstruído. E entrar na Limpid é com uma password e com um e-mail, como qualquer plataforma. Na app vai ser, porque vai ser com um código, mas é como qualquer outra plataforma, e a experiência que tem é como qualquer outra plataforma que está habituada até hoje. Nós desconstruímos tudo isso, mas mantemos o princípio core, que é o princípio de don't trust, verify. Não tens de confiar em nós, podes verificar. Muito bem. Muito interessante. Pá, acabamos por dedicar aqui um bocadinho mais tempo até ao projeto com aquilo que eu costumo fazer, mas eu acho interessante e, portanto, acho que também faz sentido e linka, mais uma vez, repito, com o que nós falámos da adoção, como é que isto começa, porque reparem, muita gente entra em cripto, eu também entrei para ganhar dinheiro. É isso que a gente quer, pá, tipo, sejamos sinceros, eu agora, claro, percebo Bitcoin, adoro ler o Safe Haven, percebo os princípios, percebo porque é que para mim Bitcoin é Euro 2.0, etc, etc, etc. Mas nós temos que entrar por uma porta. Muita gente entrou por Dogecoin, se calhar já saiu, ok, não faz mal, mas outras ficaram e nós entramos sempre por uma porta. E a porta de entrada pode ser um produto destes, pode ser um produto que nos faz
depois, como a certa altura o André disse, já não me recordo a que parte da conversa, que já vai longa, faz-nos depois, já sei, foi a propósito da ICO, ou até foi o João que disse, entre naquilo e depois, a gente entra e depois é que vai estudar, a gente entra e depois vai tentar perceber melhor onde é que afinal meteu o dinheiro, não é? E às vezes é Yeah. isso, é a porta de entrada e faz-nos depois refletir e dizer, espera lá, mas e se calhar eles até vão fazer isto aonde? E se calhar até vai experimentar o próprio protocolo, claro que eles vão ganhar alguma fee sobre isso, porque é o negócio da Olympia, tem que ser, não é? Também tem que ser uma coisa lucrativa. Temos que Mas- trazer valor. Exatamente, mas depois se calhar a pessoa até vai ganhar curiosidade, vai dizer, para lá, se isto é possível, onde é que isto é possível, como é que isto se faz mesmo em cripto, ou sem depender, ou sem estar aqui nesta estrutura seamless, pronto, que é útil, é fixe, é porreiro, mas uma pessoa depois se calhar, lá está, é uma porta de entrada, e é por isso que eu estou a desenvolver mais aqui a parte final da entrevista, isto não estava nada programado, mas isto é que é uma conversa, não é? Senão não era uma conversa. Exatamente. Não era Pronto, programado. Deixa-me muito só dizer aqui uma coisa, que eu só quero corrigir uma coisa que disse anteriormente. Me enganei. O trilema das blockchains não era aquilo que eu tinha dito, mas é escalabilidade, centralização e segurança, ok? Só queria mesmo corrigir isto para não induzir ninguém em erro. Sinceramente não me apercebi, mas é isso. Não tinha percebido. Nuno, eu vou concluir aqui uma coisa, até principalmente para o teu público-alvo também, e aqui eu digo assim, que eu não conheço ninguém, conheço muita gente, já li muita coisa, não conheço ninguém que não tenha vindo estudar cripto, que não tenha começado, como tu dizes, se calhar foi isso que eu fiz, comecei a pôr pouco, que é para me obrigar, como o João disse, para me obrigar a ir atrás e acompanhar, não é? Uma pessoa vai por onde tem que zelar. E não conheço ninguém, ou seja, conheço muitos que eram céticos no início da Bitcoin, que foram estudar e que hoje são fascinados por aquilo que acontece. Ray Dalio, que é um dos chairmans da Bridgewater, está-me a falhar o nome, um dos maiores fundos de investimento. É o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, antes dizia que não, agora é. E só para dizer aqui um bocado às pessoas porque é que nós aqui a falar disto não somos tipo, olha, eles é que são os iluminados. Não. Se fizerem o tal zoom out, forem atrás e virem as pessoas todas que possam admirar e que já se tenham debruçado sobre o tema, que falem com propriedade, ninguém critica, ninguém não diz que isto é fascinante, ou seja, toda a gente diz que isto é fascinante. Há duas pessoas, vou já avançar, que é o Nouriel Roubini e o Paul Krugman, são dois laureados Nobel da Economia, é facto, mas são dois laureados que erraram escandalosamente e um deles é conhecido como o Mr. Doomsday, está sempre a dizer mal de tudo e que tudo vai cair, e então cada um lhes dará a credibilidade que lhe merecem. Desafio a malta a ir ver malta como a Ray Dalio ensina e procura educar, malta como a Larry Fink a falar, e todas as pessoas que também estão neste momento na indústria, como o Vitalik Buterin e outros, com valores, até o próprio diretor da Human Rights Watch é um grande proponente da Bitcoin, da Human Rights Watch, uma associação humanitária das maiores a nível mundial. Isto não é de crimes, não é de criminosos, bem pelo contrário. Deixa-me só concluir eu aqui com algumas coisas um bocadinho diferentes, que é, eu convido qualquer pessoa a utilizar a Limpio e a dar-nos o feedback honesto, se tiverem, para nos dar. Nós temos canal de Telegram, temos também um e-mail no website. Qualquer coisa que achem que não perceberam ou algo do género, falem connosco. Nós estamos sempre abertos a este tipo de feedback, mesmo tu, Nuno. Se fazes um registro, vês alguma coisa que não está bem, ou que não percebeste, ou que não está muito intuitiva, nós agradecemos que nos digam para nós podermos também melhorar o produto. Ok? Pessoal, aqui as palavras Dior, para quem não sabe, acrónimo de Do Your Own Research, portanto, e também aquela frase muito fixe que eles disseram, Don't Trust, Verify, que também é um dos chavões cripto. Nós estamos em cripto para, Bitcoin foi criado para nós não dependermos de intermediários. Estas soluções e outras são usadas como forma de alavancar. O ser humano quer sempre mais, é um ser ganancioso, no fundo, e é isso que, no fundo, às vezes também leva a que se invista dinheiro que não se está disposto a perder, sempre pela ganância, pelo FOMO, e é por isso que ninguém vê, 10% ou 1% se calhar dos portugueses estão a ver este tipo de conteúdo neste momento, e é uma pena,
é uma pena, porque o objetivo do canal e o objetivo de trazer pessoas aqui ao canal não é andar a falar dos projetos no sentido de promover nada. Aliás, mas já agora também digo que Exceed Me e o Trust, que por acaso foi comprada pela Eldron Gold, também depois queria, que agora é a Multiverse X, depois até queria falar um bocadinho com o André, já que ele disse que conhecia o CEO da Utrust, que agora eu acho que já não é, mas pronto. Isto para dizer, projetos portugueses eu adoro, eu conheço bastantes, Real Fiber, Utrust, que era pelo menos portuguesa, Exceed.me, .moves, o vosso da Límpido. Isto para dizer que malta portuguesa, pá, pode, claro, às vezes não dá certo, podem ser pessoas que enganaram muito bem, entre aspas, até porque nós também estamos com um conhecimento pouco profundo das pessoas, mas efetivamente, pá, eu acho que temos o potencial de português é quase como uma segunda era dos descobrimentos. Eu acho que é muito bom aquilo, tem muita qualidade o que se faz em Portugal. As pessoas que eu tenho conhecido são fabulosas, são fantásticas. O Febreiro tem o jeito dele ser espetacular. O António Vilaça Pacheco, que já entrevistei, que fez o livro Bitcoin, o primeiro livro sobre Bitcoin em Portugal, também é uma pessoa que leva isto a outra profundidade. Pá. E o meu canal é no sentido de trazer pessoas e projetos portugueses porque eu gosto, porque eu identifico-me com os valores, acima de tudo, para que as pessoas percebam que há a componente, repito, especulativa, e aí há o investir e há o gambling, e nós podemos fazer tudo isso, e há a componente dos fundamentos, da utilidade prática, e, por favor, querem ganhar dinheiro? Eu também quero. Mas, se vocês virem este tipo de entrevistas, vocês não se vão deixar levar pelas emoções, não se vão deixar levar pela ganância, vão saber investir com muito mais calma, como eu faço, compro e guardo cripto todos os meses, não custa nada, não custa, tendo um mindset adequado, percebendo toda esta envolvência, e portanto é por isso que eu trago os convidados aqui ao canal, para explorarmos estas questões, para falarmos de tudo isto, e depois, claro, como eu já disse e repito, deixar por cortesia também as pessoas falarem dos seus projetos, desde que eu acredito nos ideais e nas boas intenções das pessoas. Posso me enganar, mas também não tem problema nenhum nisso, porque quem me vê sabe que cada um deve fazer, isto é tudo a propósito de Dior, as suas próprias pesquisas, deve estudar e deve investir em função daquilo que acredita, e não porque o Nuno teve no canal do YouTube dele um gajo que veio falar de não sei o quê e que ia dar não sei quantos, e afinal eu meti e eu não ao Aldrabão porque aquilo não deu nada. Portanto, e é isso que eu queria deixar também claro, não alocando aqui ao projeto da Límpido, nem estou a desconfiar de ninguém, não me levem a mal estar aqui a usar este espaço com a vossa cara à frente, até podia estar a falar só assim, que era o ideal, mas pronto, é para que as pessoas percebam de facto que eu no meu canal não é apologista de falar as 5 cripto que te vão deixar ficar rico, ou os 5 projetos em que deves investir, e eu até acredito em muitos deles, não é? Mas não gosto de fazer isso porque acho que é um trabalho pessoal, e o que eu quero é despertar consciências e o awareness, tipo, lá está, as pessoas perceberem que se elas olharem bem, cripto já está por todo lado. Só não vê quem não quer. Últimas palavras, pessoal, para vocês irem embora. Se quiserem deixar algumas últimas palavras, deixo-vos agora aqui convosco o fim da live, e obrigado por este tempo todo. Não estava nada à espera que tivéssemos aqui tanto tempo, mas a conversa foi diferente, muito diferente das conversas que têm tido, são todas agradáveis, e esta foi especialmente diferente. Pá, gostei muito, até porque percebi que também há pessoas que se sentem fascinadas por esta questão da história do dinheiro, e isto vai tudo a Bitcoin. Eu tenho essa perspectiva e fiquei feliz de perceber que não sou o único. Portanto, últimas palavras, pessoal, e já me calo. E eu para acabar, e ao início, então, outra vez, e para dizer porque é que uma pessoa fica fascinada, porque ao contrário do que hoje pensamos e como crescemos, pensamos que o dinheiro é público, que deve vir de alguém público, de alguém que elegemos. O dinheiro tem origem privada, e é aí que deve voltar, e é aí que deve ser. Quem cria valor, o dinheiro representa valor que pode ser guardado no tempo e que pode ser trocado com qualquer outra coisa. O valor e a riqueza é criada pelas pessoas que representam o setor privado, ou seja, o valor é criado pelas pessoas. Não devemos deixar um mecanismo como o Estado, não é contra, é simplesmente porque está desvirtuado, como alguém público, como outras instituições, imprimirem de forma livre e espontânea
como fazem. Deve representar sim o trabalho das pessoas e isso é de volta ao privado e é isso que a Bitcoin quer voltar a trazer um bocado como antes até às conchas e eu acho que risco-me a dizer que quem for estudar, mesmo as pessoas que são fascinadas pelo ouro vão perceber isso, vão perceber que a Bitcoin, e eu arrisco-me a dizer que não se arrependerão, certeza absoluta, ou seja, certeza absoluta não, mas com toda a minha convicção, essa atravesso-me sim, toda é a minha convicção que quem o experimentar não se vai arrepender, porque assenta nos princípios corretos, justos, e pronto, não se arrependerá, não quero também estar aqui numa de conselhos de investimentos, não, sou um forte crente disto e não quero deixar que esta minha crença ou convicção passe também para um outro lado, por razões também de do your own diligence. Eram essas últimas palavras. Minha parte, muito rápido, só quero agradecer por criar esse tipo de conteúdo para educar as pessoas, mesmo a nível de financeiro. E se não for investir, também não pode ser um bico de sete cabeças, não podemos dizer que o investimento, não podemos escondê-lo debaixo de um tapete como se fosse um monstro, não é? Porque a verdade é que em Portugal e os portugueses são das pessoas que menos investem a nível europeu, não é a nível mundial, não é? Mas a nível europeu, pelo menos, somos dos que menos investimos, ou menos literacia financeira temos. É preciso mudar isto. Mesmo na escola, tipo no secundário, devia haver literacia financeira. Porque depois não sabemos o que fazer ao dinheiro, não é? Estamos numa conta bancária ali a mover. E por isso, só te agradecer a ti também por criar este tipo de conteúdos de literacia financeira. Vai, vamos mudar um bocadinho a mentalidade aqui em Portugal. Muito bem. Pessoal, obrigado mais uma vez, um abraço e veremos-nos noutras conversas. Certamente estamos aqui muito conteúdo para fazer muita live. Obrigado mais uma vez pelo vosso tempo e vemos-nos no próximo conteúdo. Tchau. Obrigado, Nuno. Obrigado, Nuno. Obrigado. Espero que tenham gostado desta entrevista. Se ainda não assistiram aos outros conteúdos do canal, é favor clicar aqui. Tem aqui entrevistas super, hiper, mega valiosas, portanto não percam. Se ainda não subscreveram o canal, é favor de o fazerem. Espero então que tenham apreciado o conteúdo. Não se deixem levar por esquemas de dinheiro fácil e rápido, porque isso simplesmente não existe e vemo-nos no próximo conteúdo.